Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos vocês tenham uma excelente noite, graças ao nosso Deus. Eu sou o pastor Jefferson Roque e desde já agradeço pela sua companhia. Nesta noite nós vamos estar orando em louvar, em glorificar, em estarmos na presença de Jesus, colocar a nossa casa na proteção desse Deus presente, onipotente, que nunca nos deixa. Talvez você, meu querido, tenha pensado em desistir da caminhada. A caminhada, ela nem sempre é fácil. E digo aos irmãos, a maioria das vezes ela será assim, será difícil, não é? Mas para encontrar um bom tesouro, acharmos um excelente tesouro, é necessário o trabalho, o empenho, não é? Então você não será, amados, desamparado, será abandonado. Você, minha irmã, você não será deixada de lado. Deus vai te recompensar conforme a palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda nesse tempo, Ele vai nos honrar. Amém? Mas caminhe na presença de Jesus com o pensamento de chegar e alcançar a vida eterna. É isto que é o propósito, né? Lutas todos nós vamos passar, todos nós iremos passar, e ao vencedor, segundo a palavra do Senhor, este receberá a coroa da vida. Então este é o prêmio. Aleluia. Após a mensagem nós estaremos orando e você apresente ao Senhor os seus pedidos, os seus sonhos, para que eles se realizem. Amém, queridos? Meus amados, eu estou nesses últimos vídeos contando alguns testemunhos da minha vida, fatos espirituais, alguns relatos sobre ocorridos fisicamente aqui, né? Como foi o caso quando eu caí no lago, no rio, ainda criança, quando o inimigo me sufocava, me enforcava, me arranhava, né? E graças a Deus, pastores oraram lá na época e nunca mais ocorreu, em nome de Jesus Cristo. Mas eu quero hoje relatar algo que para muitas pessoas é um mistério. Alguns acreditam muito, outros não, alguns têm dúvida. É um mistério e há explicação. Existe a explicação sobre o que eu vou falar hoje. Amém? Então desde já se inscrevam neste canal, deixe o teu like e acione o sininho em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Você que está me ouvindo pela primeira vez, seja bem-vindo para a glória de Jesus. Amém, queridos? Ajude-nos a divulgar esse trabalho. Amados, eu quero hoje estar recordando aos irmãos, ou para os irmãos, um fato que ocorreu em minha vida ainda quando eu estava na adolescência. E eu estou dizendo mais antes da minha conversão, assuntos antes de eu conhecer o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas tudo real, verídico, não é? Estou dizendo isto porque tem pessoas que não acreditam, infelizmente, mas é a palavra da pessoa contra a minha palavra. Então, quem vivenciou é que sabe, não é, se é real. Então, eu estou afirmando, em nome de Jesus, que é tudo real. Então, ocorreu comigo, ainda lá na minha adolescência, que eu moro numa rua que na época era a última casa da rua. A última casa da rua, vindo da direita para a esquerda.
a minha casa ficava à direita. E entre a minha casa e lá no final da rua, onde havia uma encruzilhada, né, uma esquina, uma que subia para a rua Pará, que era o nome dessa rua, e uma outra rua que desce, chamado Felipe Alves da Rocha. Então a minha rua, ela tem o nome de Rua Tamoios, deixando bem esclarecido para os irmãos a veracidade do fato. Então da minha casa lá na esquina dá cerca de pouco mais de 100 metros. E essa rua era muito escura. Essa rua que na época ali eu morava e moro até hoje. E à direita era mato, muito mato, né? E era uma rua assim que estava sem iluminação. A luz, só tinha luz lá como eu mencionei, lá na encruzilhada, lá no cruzamento, lá à frente. E era por volta de umas 10 e pouco, a minha mãe me pediu para mim ir comprar para ela lá na esquina. Na verdade a venda era até nessa outra rua, Felipe Alves da Rocha, bem mais à frente, mas lá já era iluminado. Comprar para ela algo. E eu não queria ir, né? Eu falei assim, nós já tá tarde, não sei o que. Mas era bem novinho. Ela insistiu, vai e tal, que a rua era escura, então eu ficava ali com medo, né? Acho que eu tinha uns 13 anos. Não recordo exato a idade, mas eu acho que era nessa faixa etária. Aí ela pediu, tá? Aí a gente, né? Em nome de Jesus a gente obedece. Ela vai que eu fico na janela te olhando. Recordo claramente isso. Ela acendeu a luz da casa, ficava a luz da janela clareando ali a parte da frente da casa. E eu fui pela esquerda, porque do lado direito era o mato, né? Uma montanha assim, né? Uma serra alta e muito escuro. E eu fui no cantinho e fui correndo. Então quando chegou lá na frente, já tinha iluminação. Eu fui nesta venda lá e comprei para ela o que ela tinha me pedido e tal. Demorou alguns instantes, né? Porque tinha pessoas lá. Lá eu acho que fechava às 11 horas, não sei o que assim. E assuntos que a gente fala assim, meu Deus, ninguém planeja, ninguém pensa, só acontece, né? E na hora de vir embora, eu comprei o que ela me pediu e vim embora. Quando chegou lá na frente, subindo a rua, cheguei nesse cruzamento, agora era o momento de eu atravessar a minha rua, que era toda escura, até chegar lá na minha casa. Era uma escuridão mesmo, tremenda. Não tinha outras casas construídas nesta época. E eu cheguei no cantinho do muro, que era à direita, que dava com as casas da rua de baixo, que era o quintal, né? Cheguei assim, e não tinha ninguém na janela. E eu gritei a minha mãe, porque era escuro, pensando que ela ia ficar lá da janela dizendo, né? Pode vir, tá? Dava para dar um grito assim. É até interessante lembrar disso. Mas é aí o que teve que acontecer, amados? Eu tive que enfrentar aquele medo ali, naquele período ali, para atravessar aquele lugar escuro. Aí eu segui. Só que, amados, neste momento, e é uma coisa assim que é muito, muito viva na minha memória. Chegou nesse momento que eu andei assim uns 10 metros na direção para dentro da rua, naquela escuridão toda. Eu vi e avistei uma luz no alto do morro, desse lado que eu disse aqui que era mato, que agora já está à minha esquerda. Eu olhei para cima e vi uma imensa luz,
girando. E em cima desse morro, na época tinha, eu não sei se nas suas cidades também tinha esse costume, eu não sei o sentido, mas cada monte tinha uma cruz grande, nós chamávamos aqui até de cruzeiro, né? Quando a gente brincava de papagaio, de dia assim, a gente ia lá e falava, vamos lá no cruzeiro, que é um lugar alto. Então essa luz imensa, girando, clareou aquela montanha, a parte de cima da montanha toda. Isso eram umas 10h30 por aí, eu creio que mais ou menos devido ao horário que eu saí de casa. E eu nunca vi este fenômeno, né? O que era aquilo. Mas o que acontece? Quando eu olho lá para aquela luz girando imensa, eu fiquei assim estático, porque imagina o lugar clareado, né, bem claro lá em cima, e a rua embaixo escura, mas com agora um pouco de claridade chegando ali. Mas o que me chama muito a atenção, que depois eu vou explicar para os irmãos o que aconteceu em seguida. Sobre mim naquele momento veio um feixe de luz, veio uma luz muito forte em cima de mim. E daí em diante eu já não recordo o que aconteceu. Eu só me lembro, eu não sei a trajetória, o fato exato assim do transporte, mas o que ocorreu neste momento é que eu me via num lugar totalmente branco. Plenamente, totalmente, eu nunca vi um lugar tão branco, tão claro, como se eu já contei isso em alguns lugares que eu já preguei, e esses relatos, né, porque a gente não pode deixar de anunciar essas experiências que a gente tem no campo espiritual. E eu estava ali nesse lugar, como numa sala tão branca, um lugar tão branco, como se alguém estivesse dentro de um monte de algodão. Não que eu estava algo esbarrando em mim, mas era muito branco, eu não consigo nem explicar como que é isto. E detalhe, eu não conseguia falar nada, eu não conseguia me mover. Eu recordo claramente que as palmas das minhas mãos ficaram voltadas para frente, eu de pé, com as mãos abaixadas, porém com as palmas apontando para frente, assim, para baixo a mão e as palmas apontadas para frente. É meio difícil de explicar, como não tem a imagem. E eu não ouvi nada foi me falado, não escutei vozes, não vi nada que pudesse me pôr medo, mas o fato ali já estava me dando medo, porque era algo que eu estava vivendo do além, do sobrenatural, não é? Então eu sei que eu fiquei ali paralisado, não sei o tempo, não sei se foi minutos, não sei a quantidade de tempo. Agora, depois desse instante, amados irmãos, que eu estava na rua e eu fui para esse lugar, após ter visto estas luzes, eu já me vi no portão da minha casa. Eu não recordo da travessia entre lá da esquina do cruzamento até a distância da minha casa. Agora eu já estava no portão da minha casa e chorando muito mesmo. E abri o portão, a minha mãe veio: o que está acontecendo? Que eu estava ali te esperando e não te vi, não sei o que lá. Olha bem, e eu entrei dentro de casa chorando e não conseguia falar nada. E ela me perguntando: o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu não conseguia falar nada, eu não conseguia expressar uma só palavra. Depois que tudo ali foi acalmando, um bom tempo foi acalmando, que eu expliquei. Eu falei: olha, eu estava vindo ali, eu olhei para o mato, que era o lugar onde ficava o cruzeiro,
Olhei para o mato e vi umas luzes rodando imensa, e era grande, amados. Aqui entra um ponto que muitas pessoas, né, que dizem sobre discos voadores, esses fenômenos, né, os ufólogos, os que estudam isso aí. Quando, até o momento que eu não conhecia Jesus, eu pensava que era isto. Eu pensava assim, eu tive uma experiência com disco voador, com nave de outro planeta. E talvez você que esteja escutando pode até pensar, e se não foi? Né? Aos que acreditam. Mas no campo espiritual, conversando isso com outras pessoas, esta passagem nós vemos relatado na Bíblia que Ezequiel teve uma visão de rodas que voavam, uma em uma direção e uma outra dentro da outra, girando em outra direção. Então uma vai em direção horária e a outra anti-horário, e são fenômenos que o próprio Senhor Jesus, ele relatou que isso um dia iria acontecer, esses sinais nos céus. Então, após a minha conversão, hoje eu analisando isto, eu tive uma experiência com algo num campo espiritual que se manifestou, que se revelou ali naquela hora. Eu não sei se especificamente para mim, ou se uma outra pessoa passasse ali também viria aquilo, ou se era exatamente comigo naquele dia, naquele momento, ou se eu já estava sendo observado de alguma forma que eu não iria identificar, ou minha família não iria identificar. Só que neste dia que eu saí para comprar o objeto para minha mãe, nesta noite, aquilo estava de encontro comigo, na hora que eu fui atravessar a rua. Então a palavra do Senhor nos fala que as pessoas elas iriam ver sinais nos céus, e muitos relatos, muitas pessoas dizem ver, e muitos atribuem isso a outras galáxias, dizendo que são discos voadores, seres de outros planetas se manifestando aos homens. Só que ninguém consegue, você pode olhar para você ver, ninguém consegue identificar o que é. São várias formas, ninguém consegue identificar ou seguir, como já vi matérias dizendo que aviões estão ali fazendo o seu trajeto e de repente avista algo, eles tentam perseguir, né? Até mesmo aqueles caças supersônicos, mas não conseguem, não alcançam, que de repente o negócio some. Então, amados, isto são manifestações visíveis que o plano espiritual nos entrega. O plano espiritual nos permite, às vezes, nós vermos certas coisas até para chamar a nossa atenção de quem nós somos e como nós somos tão pequenos, tão falhos e fracos, porque nós não temos a dimensão disso aí. Então, após esse episódio, eu comecei a ter muito medo de sair à noite, né? Porque eu era criança, 12 a 13 anos, e fiquei com aquilo na memória. Mas hoje, tendo a consciência de, segundo a palavra do Senhor, que o Senhor arrebata, você compreende? O Senhor leva. A palavra do Senhor nos fala que Paulo foi levado ao terceiro céu, e lá ele viu coisas no qual eu não vi. Eu fiquei num lugar branco, muito branco. Afirmo e confirmo na presença do Senhor. Então, existem essas manifestações de coisas extraordinárias que nós temos que dar mais atenção. Nós temos que dar mais atenção. Não é verdade? Então o Senhor, ele abre os olhos, ele mostra as coisas. Tem pessoas que veem, né, fatos, assuntos assim, vamos supor, uma tragédia tiver que acontecer, ou for acontecer daqui a uma semana. Deus, ele mostra alguns e alerta para que as pessoas elas tomem, né, a direção. Eu recordo uma época que teve uma chuva muito forte, né, no país todo, né, Minas Gerais, teve muito deslizamento. Eu lembro que
uma pessoa de não sei qual ministério, mas aí não é um ministério, é a pessoa, e Deus quis entregar a pessoa. Essa pessoa alertou que haveria muitas mortes para as pessoas elas se precaverem, né? Que iria acontecer tragédias em toda parte. Eu lembro desse relato e foi dito e feito, aconteceu e ninguém esperava, porque não estava com cara para que ocorresse esses assuntos, essas tragédias. Então aqui mais uma experiência que eu tive, e graças a Deus hoje eu entendo que eu tive verdadeiramente uma transposição. Eu fui trasladado de um plano físico e levado a um lugar que eu não sei, não consigo identificar. Não fui ferido, não fui machucado, não fui questionado, não vi nada. Eu sei que o lugar era imenso e branco, muito branco, tudo branco. Não conseguia falar nada, fiquei estático e fui colocado no portão da minha casa, sem fala, chorando, assustado. E contei isso para minha família na época, né, para minha mãe, meu pai, e isso ocorreu comigo. Graças a Deus, em nome de Jesus Cristo, eu creio na manifestação do poder de Deus, que Deus revela os seus filhos, e eu, em nome de Jesus, eu espero um dia compreender o que isso, ou aonde de fato eu fui levado. Então, amados, nos próximos vídeos contarei, em nome de Jesus, outras visões que o Senhor já me presenciou, e talvez eu, a partir já como pastor, em nome de Jesus, manifestações do inimigo, ou visões mesmo que se comprovaram e confirmaram por meio da fé, em nome de Jesus Cristo. Aumente a tua fé, querido. Acredite, nós não estamos sós. Nós não estamos sós. Você não está sozinho. Amém? Você não está sozinho. Então aumente sua fé em Deus, porque Ele irá te guardar, te livrar de todo o mal. Eu peço a você que se inscrevam neste canal, deixe o teu like, ajude a divulgar esse trabalho, mostre essas mensagens para as outras pessoas. Eu sou seu irmão em Cristo, o pastor Jefferson Roque. Nós vamos entrar agora em oração e apresentar ao nosso Deus a nossa família, os nossos sonhos e planos. Amém. Vamos orar, amados. Bondoso Pai, poderoso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por este momento, essa reflexão, esse desabafo. Muito obrigado, meu Deus amado, pelas experiências, porque tudo há um propósito, há um porquê, mas existe um para quê. E hoje eu entendo, meu Deus amado, que o Senhor quis me mostrar que nós não estamos sozinhos. O mundo espiritual é real, Pai. Muitos querem, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, elaborações, ficções, contar, Senhor Pai amado, que são outros seres extraterrestres, que há outras civilizações, mas a Tua palavra nos fala, Pai, que o Senhor nos fez a Sua imagem e semelhança. A Tua palavra nos fala que o Senhor criou a terra para que o homem pudesse habitar. O Senhor, meu Deus, na Tua palavra nos ensina, Pai amado, que nós, ó Pai amado, somos, ó Deus, a coroa da criação, que Jesus Cristo morreu por cada um de nós, ó Pai. Então nós cremos em nome de Jesus. Nós apresentamos a nossa casa, nós apresentamos nossos familiares, amigos, nós apresentamos a Tua igreja, nós apresentamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em todas as áreas da nossa vida, para que tudo ocorra bem. Lança fora todo medo, toda confusão mental, toda briga. Lança longe, Senhor Deus, em nome de Jesus, toda discórdia, depressão, angústia, medo. Liberta esse jovem dos remédios. Liberta este homem, esta mulher das drogas, em nome de Jesus Cristo. Esses remédios, ó Pai, que têm causado perturbação na mente, de tão fortes que são.
Façam que essas pessoas clamem o Senhor e busquem a Tua presença, porque o Senhor, Pai, é o único verdadeiro. Em nome de Jesus, nos dê os discernimentos, nos dê a Tua paz. E obrigado, Senhor, por essa vida estar nos acompanhando, para a glória do Teu santo e precioso nome. Assim seja. Amém, Jesus. Amados irmãos, tenham uma excelente noite, descanse na presença de Jesus Cristo. E nos próximos vídeos estarei contando, em nome de Jesus, outras experiências no campo espiritual. Se você puder e quiser assim, em nome de Jesus, nos ajude com uma oferta de amor. Se desejar, seja o dizimista desse trabalho. O Pix está na descrição deste canal e nós vamos vencer para a glória de Jesus. Amém? Vamos ajudar, vamos divulgar esse trabalho para a glória do Senhor. Uma boa noite.